em cima desse caso, de personagens diretamente envolvidos com, seja quem está do lado da oposição ou quem tem alguma coisa ou a se beneficiar ou a se preocupar com todo esse imbróglio. Eu cito aqui, ontem eu fiz essa pergunta para você sobre legado e sobre quem pode ter respingos em cima da própria trajetória, mas houve uma postagem do governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, que postou o seguinte: há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado das eleições e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Isso que disse Tarcísio de Freitas. O Ronald, primeiro, o Tarcísio como governador do estado, ainda que seja uma publicação informal, né? Se ele diz que não há provas, não é? Ele deve tomar todo o relatório da Polícia Federal, ler e falar: não encontrei provas, os advogados que eu consultei, os juristas que eu consultei não encontraram provas, e não sair dizendo, porque na verdade o Tarcísio sabe que ele pode ser candidato a presidente e pode, em razão das circunstâncias, ser o candidato desse campo político. E a última coisa que ele quer é ser visto pelos eleitores do Bolsonaro como alguém que não ligou, que traiu, ou que foi indiferente a essa situação, que não se manifestou, que ficou esperando cair no colo. É a última coisa que ele quer, não é? O Tarcísio tem, desde sua eleição para o governo de São Paulo, ele tem dito: meu candidato a presidente é Bolsonaro, né? É Bolsonaro, não há outro nome. Ele sempre diz isso. E não vai mudar esse discurso agora, vai continuar dizendo: é o Bolsonaro, é o Bolsonaro. E obviamente, vai postar para os eleitores do Bolsonaro, vai fazer declarações para os eleitores do Bolsonaro. Embora saiba que não se ganha eleição só com esse campo, é fundamental que você tenha esse campo. No caso dele, se ele tem a aspiração, né, de chegar à presidência. Então ele precisa desses eleitores, senão ele não tem chance alguma. E vai nessa toada. Agora, outros são reações assim, bem pobres, né, do ponto de vista de argumentação, né? Então, Van Hatten, por exemplo. Então não adianta, o cara vai lá na tribuna e sai dizendo: essa não é a Polícia Federal do Brasil, é a Polícia Federal do partidário e tal. Meu amigo, diga onde está a distorção, onde está a invenção, o que há ali que não corresponde aos fatos. E outra coisa, a Polícia Federal não inventou declarações. Ela tem todos os autores, todos os documentos. Se o Mauro Cid falou mentira, a reclamação deve ser em relação ao Mauro Cid. A Polícia Federal tem apenas o que disse o Mauro Cid, o que ela encontrou que ele estava escondendo, ele, Mauro Cid, estava ocultando, que ele havia deletado, mas foi recuperado com aquele equipamento israelense. Então, se a Polícia Federal descobre um planejamento, descobre um plano para matar o presidente da República, então o presidente eleito, para matar o vice-presidente eleito, para matar um dos ministros do Supremo e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E mais, que isso se insere num plano de golpe de Estado. E ela faz o quê? Ela diz: isso aqui eu não tenho provas, né? Eu não posso dizer que alguém é culpado. A polícia não diz que alguém é culpado ou inocente. Não julga ninguém, né, Zaida? Ela não julga. Ela colheu esse material e entregou para a Justiça. Segunda-feira, o Alexandre de Moraes manda para a PGR. E aí a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, diz: pelo que estudamos, vemos aqui, precisamos de mais investigações. O Gonê pode pedir que a Polícia Federal investigue outras coisas. Ele pode considerar que o material está incompleto, que falta uma ponta. Ele pode, tem esse direito. Os prazos não são
levados a sério. Essa é a verdade. Você tem prazo legal para a PGR apresentar sua posição, para o julgamento, mas se não cumprem os prazos, nada acontece. A história mostra, Então, né, Zaidan? Mostra. E há jurisprudência já a respeito de se ignorar os prazos. Então ele pode pedir novas investigações e tal. Agora, os caras vão lá, sobem e ficam falando lugares comuns, não é? A democracia está maculada, tudo bem, é preciso responder aquilo que a polícia apresentou. Já não é o momento de discutir questões subjetivas, opinativas. Há um calhamaço no relatório da Polícia Federal mostrando, indicando que houve planejamento para crimes gravíssimos. E mais do que planejamento, porque é bom lembrar, esse é um outro aspecto importante, porque a história do cogitar, do planejar, do tentar e do executar. Ocorre que em casos de golpe de Estado, golpes contra o Estado de Direito e golpes de Estado, tomada do poder, se aquilo que foi cogitado, planejado, é executado, acabou o assunto. Não é? Até porque quem seria julgado está agora no poder. Não tem mais justiça para fazer justiça, né, Zé? Não tem. E o fato está consumado. Não é? É um fato consumado que transforma, inclusive, a possibilidade de ser julgado. Ele não pode mais ser julgado. Ele pode ser julgado à luz da história, né? Décadas depois. Mas naquele momento, ele simplesmente não pode ser julgado. Há uma subversão da capacidade de a lei ser cumprida, de a lei ser observada. Por isso, a tentativa, o planejamento, já entra no rol de tentativa de golpe de Estado e de derrubada com uso de violência do Estado de Direito. Essa é uma questão fundamental. E aí, a gente depois também fala um pouco sobre a questão do Moraes, né? Se ele pode ou não ser o juiz nesse caso. Isso está sendo levantado toda hora. Inclusive, uma parte da imprensa exige que ele não seja, né? Seria interessante que lessem um artigo específico do Código Penal que trata desse assunto e que pode elucidar plenamente qual é a dúvida dessa gente a respeito da possibilidade do Alexandre de Moraes ser o juiz, porque ele é o relator de um inquérito. Depois é outra etapa, ele não será necessariamente o juiz. Vale notar. Ele pode ser outro juiz, pode ser o Gilmar, pode ser o Fachin, né? Ele não é necessariamente o juiz, mas ele pode ser o juiz. Ele tem amparo legal para ser o juiz também no processo em si, havendo aceitação das denúncias, se essas forem apresentadas pela PGR. E serão, né? Eu não digo 37, porque é preciso individualizar. Então pode ter gente ali que a PGR entende. Não, esse cara aqui não tem nada contra ele, nada substancial, nada relevante, né? Mas que haverá apresentação de denúncia contra a maioria, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que haverá. 3